Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos novamente a juntos estudarmos Panorama do Novo Testamento aqui pelo Instituto Batista Bíblico Independente. É um prazer estar novamente aqui. Na semana passada nós falamos a respeito do período intertestamentário, um período muito importante para nós entendermos todo o contexto do Novo Testamento, como Deus estava preparando soberanamente a vinda do seu Filho amado Jesus, o Messias, né, o ungido de Deus. Então, há todo um preparo para que na plenitude dos tempos Jesus viesse. Nós vamos ver um pouquinho desse resumo agora na aula de hoje, lembrando a você que nós estamos usando como livro-texto esse livro aqui da editora Vida Nova, né? Curso Vida Nova de Teologia Básica, né? Teologia Básica, Panorama do Novo Testamento, tá? Coloquei alguns recursos didáticos para você também no Google Classroom, caso você tenha interesse em conhecer um pouco mais da bibliografia, se aprofundar no estudo do panorama bíblico. Nós temos também Descobrindo a Bíblia, esse é um livro bem interessante, eu não sei se ainda temos aí ele à venda, mas pode ser que você encontre na internet, né, ou algum sebo, mas o Bruce Wilkinson e Kenneth Cole escreveram questões importantes sobre o Novo Testamento de maneira muito didática, né, mais simples, é uma leitura intermediária, onde coloca também alguns esboços para que você possa, então, se aprofundar sobre a questão temática, né, de como os autores, eles pensaram e construíram sua linha de raciocínio de pensamento para transmitir a mensagem do Novo Testamento, a mensagem do Evangelho, e se você ainda quer se aprofundar um pouco mais, ainda existe aqui a introdução do Novo Testamento, também da Vida Nova, D.A. Carson, Douglas Moo e Leon Morris. Isso aqui já traz um pouquinho mais as questões de discussão a respeito de datação, né, destinatário, um pouco também de crítica textual, que está um pouquinho mais avançado. Mas vale a pena se você que também tem um interesse, né, em se aprofundar nessas questões. Bom, posto isso, desejo a vocês uma boa aula, que vocês sejam abençoados, mais uma vez, e que você possa fazer uso disso também para abençoar a comunidade, abençoar essa igreja aqui onde você está inserido através da exposição bíblica também. Deus o abençoe. Muito bem, pessoal. Então, essa é a nossa segunda aula de Panorama do Novo Testamento. Agora a gente vai falar um pouco sobre a narrativa histórica de Mateus, esse que é o primeiro evangelho, que também faz ponte entre o Antigo e o Novo Testamento. Então, nós entendemos que Mateus reserva, né, essas propriedades por ter uma linguagem propriamente dita judaica, né, e ele faz, então, essa ponte entre o mundo judaico e o gentílico, anunciando uma nova aliança que estaria ali, como nós lemos, né, na outra aula, sendo, então, realizada na plenitude dos tempos, na pessoa e na obra do Senhor Jesus Cristo, né, Deus, então, tensionou realizar em Cristo, né, pelo beneplácito da sua vontade, que nele convergisse todas as coisas. Então, Cristo, ele tem centralidade absoluta nas Sagradas Escrituras. Nós usamos aquela imagem da cruz, né, que tem essa centralidade entre o Novo e o Antigo Testamento. Embora aí tenhamos um período de silêncio, muita coisa aconteceu, né, no contexto histórico. Eu trouxe para vocês um panorama do que ocorreu naquele período, né, passando por períodos importantes da história, inclusive ali narrados na profecia de Daniel, né, nós trouxemos também esse panorama de fundo, né, do que acontece desde os períodos ali da Babilônia, né, daquele pós-exílico, né, começou em período pós-exílico, começou em Malaquias, aproximadamente 400 anos antes de Cristo, tem essa saída do exílio da Babilônia, seguido ali, então, dos Medo-Persas. A gente sabe que tem a ascensão muito rápida do Império Grego, né, ali sendo liderado por Alexandre o Grande. A gente conseguiu também assimilar essa figura do leopardo de 4 asas, né, que tem uma ascendência muito rápida. Isso é utilizado essa linguagem, essa figura, né, linguagem lá em Apocalipse, mas também Daniel faz uso dessa figura de linguagem para dizer que falar sobre esse poderio, né, e também de rápida ascensão do Império Grego, né, e é nesse período que acontece aquele momento de silêncio, né, não tem ali exatamente uma associação, uma narrativa bíblica, né, que
se tenha uma associação direta, mas nós sabemos que nas profecias, né, muitos já se tinha falado a respeito desse período que se cumpre ali, momentos antes da chegada de Cristo, do Messias. Então, com esse panorama, fica mais fácil o entendimento dessa efervescência política, né, o que estava acontecendo naquele cenário, o preparo, então, e o recebimento de um líder, né, os judeus, então, viam Jesus como esse líder, não apenas na questão da sua libertação, né, política, militar, mas alguém que guiasse o povo, então, a sair do jugo romano, né, por assim dizer, onde eles estavam. Então, eles já tinham desfrutado de um período aí relativamente grande, né, aproximadamente um século de independência sobre a liderança dos macabeus, né, um período ali, nesse contexto que Mateus foi escrito, né, a gente vai ver a questão de datação e tudo mais, mas a gente consegue enxergar muitas dessas características em Mateus com relação a apresentar um Messias para os judeus, apresentar esse reino messiânico propriamente dito. Como de praxe, eu vou começar com vocês aí falando das questões introdutórias, como a gente faz de cada livro, né? E Mateus tem umas questões importantes, né, como eu falei, que ajudam, então, a entender essa transição aí do pensamento judaico, né, para a vinda do Messias, que seria uma nova aliança. Então, o Novo Testamento, começando por esse ponto que é importante, ele faz referência a essa nova aliança, né, como eu disse, ele fundamenta a questão da revelação de Deus em seu Filho. Então, lembrando que é uma revelação progressiva, toda a Bíblia, o seu cânon, né, a medida certa, exata, né, de Gênesis, Apocalipse, ela tem, então, uma revelação progressiva, né? Então, se eles estavam na expectativa que viria o Messias, desde aquela promessa messiânica que nós estamos na aula passada, Gênesis 3:15, né? Quando nós temos essa visão tão desenvolvida, ou a cosmovisão, entendendo essa teologia bíblica, né? Lá no começo da criação, né? Queda, redenção e consumação. Então, nós estamos justamente olhando o Novo Testamento, onde, sim, houve criação, houve uma queda, Deus, ele tinha preparado, né, toda a provisão do cordeiro imolado, né, a palavra diz, antes da fundação do mundo, então ele não foi pego de surpresa, Deus já tinha esse plano, esse propósito maior, essa metanarrativa grande da redenção do homem, essa história do homem, e lá na redenção, então, com Cristo revelado, é onde nós estamos, a plenitude dos tempos, nessa presente dispensação, a era da igreja, onde nós estamos agora inseridos entre redenção, né, e consumação, onde nós seremos também glorificados em Cristo. E nós estamos, então, como eu falei, né, em questão de ser uma inspiração contemporânea, porque nós nos enquadramos nessa moldura maior, nessa cosmovisão como enquanto igreja, continuidade nessa presente dispensação entre redenção e consumação, ou glorificação. Então, se coloque aí presente, o Filho é revelado, então, Deus falou outrora por meio dos profetas, mas hoje ele fala por intermédio de Cristo, Hebreus 1:1. Hebreus 8:6-13, ele vai falar sobre essa nova aliança, que toda aliança precisa do sangue daquele que testifica, né? Assim como no passado vivemos sob as sombras dessas coisas, nós vivemos um sistema sacrificial do Antigo Testamento, onde era necessário que sempre se expiasse os pecados, pelo menos uma vez por ano, o sumo sacerdote acessava ao Santo dos Santos para poder fazer expiação pelo povo. Agora, Cristo, de uma vez por todas, fez isso, sendo ele mesmo o fiador dessa aliança, pelo seu sangue, nós temos, então, acesso, né? Cristo, então, é o grande sumo sacerdote, e as Escrituras, então, vão convergir para Cristo, por isso é importante a gente entender essa totalidade. E Mateus, ele está tentando, de certa forma, explicar isso na sua narrativa aqui, histórica, ele está escrevendo, né, e aí a empatia toral, se colocar lá no lugar do próprio autor, o que ele queria transmitir para o seu público-alvo. E, nesse caso, o público-alvo de Mateus eram os próprios judeus com os quais ele convivia, e precisava, então, desenvolver esse entendimento de que Jesus realmente estava cumprindo a profecia que eles tinham na mão, a Bíblia que eles liam, né, a Torá, sua composição, né, a Torá é a base do Velho Testamento, então, ou melhor dizendo, do Antigo Testamento, porque ele ainda não significa que ele não tem utilidade para nós, ele é antigo, mas a Bíblia tem uma continuidade, então, a Torá, enquanto um prólogo, uma base para o Antigo Testamento, nós temos o Evangelho,
que faz essa transição, e os evangelhos também, eles servem de prólogo para o Novo Testamento. Então, ele dá base, subsídio para tudo que vem depois, o registro histórico de Atos, como vai contar sobre a expansão da igreja, né? Ali começando em Jerusalém, evidentemente, com os apóstolos, né? Passando ali a Judéia, Samaria, até os confins da terra, que somos nós hoje, né? Então, conta sobre esse desenvolvimento, né? Nós vamos ver isso no registro histórico, né? De Atos, e também a continuidade das doutrinas que Paulo depois desenvolve, né, para a igreja, suas cartas enviadas, como homilias que deveriam ser lidas na igreja, assim como as cartas gerais, porque os judeus, nós vimos isso na aula passada, eles estavam dispersos, né, dispersos, forasteiros aí de dispersão. Pedro vai usar nesse sentido também como peregrinos, né, se a gente fazer essa analogia com relação à caminhada, né, essa peregrinação que nós estamos, olhando sempre para a pátria celestial. Eles estavam ali fisicamente também dispersos, né, Ponto, Galácia, então eles estavam, né, com relação a essa intensa perseguição, era muito difícil para esse período para os judeus, depois, né, evidentemente, sobretudo para os cristãos também. Então, entendendo esse panorama aí, a gente entende por que é tão importante a gente enxergar esse prólogo que vai dar subsídio para tudo que nós veremos de agora em diante. Então, veja que Mateus, ele serve dessa ponte, né, como uma ponte. Deus preparou o mundo para o advento de Cristo, nós vimos isso vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho. Então, ele enviou no momento certo, na hora certa, para que Cristo, então, pudesse ser entregue, né, viver a vida que nós não podemos viver, e também morrer a nossa morte. Então, em Cristo, toda essa provisão foi feita. Como eu disse, se eles estavam na expectativa, nós já temos esse privilégio de termos, né, esse cano fechado, né, essa Bíblia fechada, a gente enxergando também o Cristo revelado, o Cristo ressurreto. A centralidade de Cristo, então, ele tem total centralidade na revelação progressiva, e se nós pudéssemos resumir, né, o Novo Testamento, né, em um único versículo chave, esse seria o versículo: fazer convergir nele Cristo na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Efésios 1:10. Então, antes e depois de Cristo, né? Existem dois tempos. E aí, a gente vai ver mais para frente que muitos dos autores neotestamentários, eles usam o termo os últimos dias, e depois de Cristo, então, nós começamos esses últimos dias. Há um reino inaugural na pessoa de messiânica, né, o reino messiânico na pessoa do Messias, e ele, então, inaugura esse reino, mas ele não é estabelecido por completo, né, que é a ideia do já e ainda não. Ele inaugura parcialmente esse reino, até porque ali havia uma ideia de que, né, dos discípulos, que ele também assumiria o governo ali imediato, né, como líder, né, eles pegariam em armas, por assim dizer, né, como líder militar, mas Jesus Cristo, ele inaugura esse reino, ele vai completar esse reino futuramente, né, uma esperança escatológica que nós temos, que ele vai, em definitivo, né, na sua segunda vinda, estabelecer o seu reino. Então, a gente consegue observar esses movimentos messiânicos, há muitos movimentos messiânicos na expectativa do Cristo, e Mateus, ele então faz essa ponte, né, na linguagem dos próprios judeus, do Antigo para o Novo Testamento. Então, entre judeus e gentios, como eu falei, ele busca enfatizar o reino messiânico entre eles, né. Em termos de conteúdo, né, o testamentário, a gente vê que ele é constituído, então, por 27 livros, né, olhando aí a totalidade do Novo Testamento, com cerca de 9 autores, cerca de, porque nós conseguimos precisar quem é o autor da Epístola aos Hebreus, mas são cerca de 9 autores, no período aí de 45 até 90, então vocês veem que praticamente aí, né, a gente está falando de quase meio século, né, é um período escriturístico longo, né? A gente chama de período escriturístico longo, e coisas estavam acontecendo em paralelo, né? Então, muitos desses escritos foram escritos em paralelo,
que é o caso, por exemplo, das narrativas Mateus, Marcos e Lucas. A gente observa que hoje há um consenso entre os eruditos que muito do que é lido em Mateus foi tomado de Marcos como o primeiro evangelho, né? Então, Mateus tem como fonte, né, os seus estudos, as suas pesquisas, assim como Lucas, né, ele diz que ele fez uma colada de pesquisa, né, das testemunhas oculares e tudo mais. Lucas, ele tem essas fontes, mas ele também tem fonte em Marcos, assim como Mateus tem fontes em Marcos, como sendo o primeiro e mais aceito entre os estudiosos, que Marcos realmente veio primeiro, né, o primeiro a ser escrito. Então, Mateus, a gente vai ver essa questão da datação, aí por volta de 64, 70 depois de Cristo. Mateus, então, tomou como fonte também Marcos, e por isso nós denominamos também esses evangelhos como evangelhos sinóticos, está dentro desse grupo, né, Mateus, Marcos e Lucas, que seria uma visão que está unida, junta, ou sob a mesma visão, que seria o termo ali de sinópticos do grego. Então, estão sobre a mesma visão. Embora eles tenham narrado de pontos de vista diferentes, eles estão convergindo. Se vocês veem aqui, muitas das narrativas, elas convergem. Inclusive, a gente pode falar sobre a questão de harmonização dos evangelhos. A gente vai ter uma aula assim, se não me engano, vai ser presencial. E a gente vai falar sobre isso também, essa questão da harmonização dos evangelhos. Mas os sinóticos, então, eles saem dessa ideia. Narradores, o que traz também narradores diferentes, e o que traz também credibilidade à mensagem, né, do evangelho, fontes diferentes que dizem e tem a mesma ótica, né, a mesma ótica para narrar os acontecimentos do Novo Testamento. Vocês vão ver que existe uma ênfase muito grande nas últimas semanas de Jesus. Eles queriam dar ênfase nisso. Não existe um período assim reservado especificamente para cada tempo. Inclusive é omitido grande parte da infância de Jesus, né? Lucas narra alguma coisa ainda quando ele ainda estava jovem, mas depois ele passa a narrar sobre o ministério, e principalmente uma grande parte dedicada às últimas semanas de Cristo, né? Focando ali na sua rejeição, sua morte, também na sua ressurreição, que traz para nós uma ideia do que ele queria nos passar, né? Uma ideia de que realmente ele era o Messias que viria cumprir esse chamamento, né? essa missão que ele tinha para ele de nos libertar, né, da nossa escravidão, a escravidão do pecado. E aí nós temos aí, dentro dos evangelhos também João, né, depois, como eu disse, em sequência, um livro histórico de Atos dos Apóstolos, as epístolas paulinas, né, aí vocês veem que seguem uma ordem não necessariamente cronológica, mas uma ordem lógica. Então, os evangelhos dão essa base, como eu falei, uma espécie de prólogo contando sobre o ministério de Jesus, né, o que ele fez, os seus feitos, né, e o cumprimento das profecias, principalmente na pessoa de Cristo, como isso convergiu, como diz Paulo em Efésios. Depois ele passa a falar, então, da continuidade desse desenvolvimento da igreja, o que aconteceu com a igreja, como ela se expandiu, para, então, Paulo desenvolver as doutrinas, né, as doutrinas, aí, especificamente para a igreja, né, doutrinas importantes, doutrinas da graça, justificação pela fé e assim por diante, né, como nós vemos nessas epístolas, nós vamos ver cada uma delas, se Deus nos permitir. Então, as epístolas paulinas, eclesiásticas, são direcionadas para a igreja, depois pastorais, que são ali dedicadas aos líderes, para que os líderes recebam instruções, né, como se portar, como salvaguardar, né, a doutrina. Uma de cunho pessoal, que é de Filemão, né, uma orientação ali, e as gerais, né, conhecido como epístolas gerais, que são para todos os cristãos que estavam espalhados, como Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 3 João e Judas, além de Apocalipse, né, que ele tem a sua peculiaridade aí, né, as particularidades que se referem a um tempo futuro, né. Então, esse é o conteúdo que nós temos do Novo Testamento. O Novo Testamento aí, agora não mais numa ordem lógica, mas numa ordem cronológica. Nós temos aí os livros ordenados, né, de maneira que vocês podem enxergar aí, que Tiago foi a primeira epístola escrita, no ano de 45 a 47 depois de Cristo, seguida de Gálatas. Então faz todo sentido, quando Paulo tem a sua primeira viagem missionária, ali ele passa pela região de Galácia, onde ele começa a plantar novas igrejas, né, os novos convertidos. Ele passa depois uma segunda vez para confirmar esses irmãos, então faz sentido que seja por ali. Tiago, então, foi o primeiro a escrever,
depois Gálatas, 1º e 2º Tessalonicenses, Marcos, e vocês veem que Mateus, propriamente dito, ele só vai ser escrito aqui em 64, né? Aí a gente não consegue precisar as fontes históricas, extra-bíblicas, né? E fontes confiáveis também diz que entre 64 e 70 depois de Cristo, que o Evangelho de Mateus foi escrito. Então, vocês veem que tem uma diferença. O primeiro Evangelho escrito é o de Marcos, 50 a 60 depois de Cristo. Então, Mateus muito provavelmente tem, assim, bebida dessas fontes aqui, dessas fontes de Marcos, até porque pressupõe-se que Marcos era amigo também, estava muito próximo de Pedro, né, em Roma, então Marcos teria ouvido muito de Pedro a respeito de Cristo, né, ouvindo fontes, testemunhos oculares ali diretamente, alguém que esteve muito próximo a Cristo. Então, Marcos é tido como um evangelho aí que é o primeiro que tem realmente algo que possa ter servido aí como um subsídio confiável aos demais escritos, né, às demais narrativas do Evangelho. Então, aqui você tem uma visão geral da cronologia, depois a gente pode colocar como uma linha do tempo para ficar melhor para vocês, mas aqui é para vocês terem uma ideia do que estava acontecendo e como algumas coisas aconteceram em paralelo. Lucas veio a ser escrito aqui em 60, então Mateus ali provavelmente tenha sido o último dos evangelhos sinóticos a serem escritos, depois lá na frente nós temos ainda João, né, João já mais avançado ali, de idade, né, o discípulo que também esteve ao lado de Cristo também dá a sua visão, a sua ótica a respeito dos eventos ocorridos. É claro que ele vai fazer um pouco diferente, ele vai selecionar alguns sinais, a gente chama-se até de livros dos sinais, né, porque ele quer mostrar ali também a questão até da idade de Cristo, né, para, como ele mesmo diz, para mostrar que Cristo, de fato, é o Filho de Deus. Então, é por isso que estas narrativas, né, foram escritas, tá bom? Uma visão panorâmica para você, de Mateus, com informações básicas, é que ele está dentro desse grupo que nós falamos, junto aí de Marcos, né, e Lucas, os evangelhos sinóticos, né? O autor é o Mateus, o publicano, cobrador de impostos, também o judeu, aliás, todos os autores neotestamentários, em sua grande maioria, são judeus, exceto Lucas, né? Lucas é um gentil mesmo, legítimo, grego, médico amado, depois nós vamos ver a respeito de Lucas, e a data é 64, né, provavelmente 64, 70, depois de Cristo, na Antioquia da Síria. Antioquia da Síria, é interessante nós falamos sobre esse ponto, porque nós falamos que Antioquia da Síria era a base, ou era a capital daquele império, né, que se levantou ali dos Seleucidas, lembra? Então, teve uma grande divisão lá, daqueles homens que sucederam Alexandre o Grande, então, dividiu-se no período, nós chamamos de período helenístico, né, onde você tem a disseminação da cultura grega por toda aquela região, Ásia Menor, e Grécia, e assim por diante, e você tem na Antioquia da Síria, um pouco mais ao norte da Palestina, essa cidade, né, que era a capital do reino ali, Seleucidas, né, que dali levanta Antíoco Epifânio, onde, então, exerce grande ali domínio sobre a Palestina, e como forte ele quer implementar, né, colocar, enculturar a questão do helenismo sobre os judeus, né, e isso causa intensa perseguição, enfim, profanado o templo, tudo que nós vimos, e há uma revolta dos macabeus. Então, é a Antioquia da Síria onde era a capital, e a Antioquia da Síria venceu uma base também missionária, né? É importante a gente citar isso, que daí saem os primeiros missionários, Paulo e Barnabé, escolhidos, né? Ali sob oração pela igreja, e a primeira igreja também gentílica, uma igreja que está ali, primeira vez que nós ouvimos os cristãos, né, chamaram dessa forma, né, muito pouco usado, inclusive, no Novo Testamento, se não me engano, 2 ou 3 vezes só, você tem o termo cristão sendo utilizado, e uma delas é na Antioquia da Síria. Então,
É interessante citar isso aqui, diga-se de passagem, os alvos são judeus cristãos, é para eles que Mateus quer escrever. Lembre-se que Mateus é aquele, também era chamado de Levi, né? Levi, cobrador de impostos, quando Jesus chama, ele dá um banquete na sua casa, né? E isso até chama a atenção, né, da comunidade, como Jesus então se sentaria com pecadores, publicanos e tudo mais. E aí ele traz a Levi, chama a Levi, né, como também como um dos seus apóstolos. Então, Levi também é Mateus, ok? Então, o versículo-chave está em Mateus 28, 18, 20. Vamos ler esse versículo? Nós estamos aqui estudando a Bíblia, evidentemente, é interessante que você tenha aí, independentemente da sua versão, eu tenho aqui comigo a Almeida Edição Contemporânea da Bíblia Thompson, mas eu vou ler para você, diz o seguinte: chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, lembre-se, nós estamos falando de Mateus, que quer falar sobre essa autoridade de um rei, Messias, onde há o cumprimento da profecia na sua pessoa, e ele encerra o livro dessa maneira, com as palavras de Jesus, né? Me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide fazer discípulos, a grande comissão, né, de todos os povos, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado, e certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, esse é um texto chave, porque daqui em diante, né, nós vemos o cumprimento dessa profecia, a igreja no desenvolvimento, depois de desenrolar em Atos também, a gente sabe que eles recebem o poder do Espírito Santo sobre eles, com esse poder, eles são testemunhas, né, em toda Jerusalém, Judéia e Samaria, até os confins da terra, e eles cumprem, então, esse chamamento. Nós vamos colocar nós, né, como eu falei, porque nós estamos falando aqui da igreja. Então, vivemos essa vocação em Cristo, nós vivemos essa missão dada a nós em Mateus 28, 18 a 20. Sempre a ênfase é dada no id, né? Mas veja aqui, onde nós falamos de um verbo aqui, uma ordem que está no imperativo, é justamente o fazer discípulos de todas as nações, todos os povos, todas as nações, e enquanto eles fazem isso, né, assim que são traduzidos, enquanto eles vão, enquanto eles batizam, enquanto ensinam, né, nós estamos, façam discípulos. Então, a ordem primária é fazer discípulos, né, é importante entendermos esse contexto aqui também no original, né, foge um pouquinho para nós, mas entender que essa é a grande missão da igreja. Ok? Outro paralelo que nós podemos fazer, nós dissemos que Mateus está fazendo uso apropriado dessa linguagem, né? Dizendo, né? Muito focado no seu público, que são os judeus. Ele está usando muito do Antigo Testamento. Ele cita muitas passagens do Antigo Testamento, ele usa muitas referências do Antigo Testamento. Então, quando ele inicia o livro, lá em Mateus 1, ele diz, esse é o livro da genealogia, né? De Jesus. Então, ele começa, assim, a sua narrativa, o livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, trazendo essa referência de lá, e ele termina aqui com esse chamamento. Eu quero dizer com isso, no Antigo Testamento havia assim, uma referência, justamente essa frase, se você pegar a Septuaginta, nós vimos isso na aula passada, foi traduzida 250 anos antes de Cristo, lá, naquele outro reino importante, que era o reino do Egito, né, onde estava ali os Epitolomeus, né, e nós lembramos que ali em 250 anos de Cristo, naquela cidade que leva o nome de Alexandria, né, inspirada em Alexandre o Grande, Alexandria era a capital e foi escrito ali, então, a Septuaginta, a tradução da Bíblia hebraica para o grego. E lá, né, a gente vê que expressões como essa, livro de genealogia, eram usados, né, comparando o grego com o grego, nós conseguimos ver isso também no hebraico. O Biblos Inésios, ele se refere a essa questão das origens. Por que é importante dizer isso para você? Porque lá em Gênesis 2:4, ele está falando da origem do homem. Então, lá ele diz, estas são as origens. Esta é a gênese, né, de quando Deus criou os céus e a terra, de tudo que ele criou.
Então, ele tem uma narrativa grande, um relato da criação, e depois ele vai detalhando nesse pensamento hebraico, não helenista, como nós estamos acostumados a ler, mas ele fala uma coisa no sentido universal, genérico, depois ele vai, não está repetindo, sendo repetitivo no segundo relato, mas ele está detalhando o que ele fez. Ele falou, ele inicia nessa transição natural, esta é a gênese, esta é a origem, quando Deus fez os céus e a terra. Depois disso, em Gênesis 5:1, se você tiver curiosidade, ele vai usar de novo, este é o livro da genealogia. É a importância da genealogia dentro desse pensamento hebraico. Este é o livro das gerações, a genealogia de Adão, no dia que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Gênesis 5:1, um pouco mais adiante. Então, lá ele detalhou o homem, né, nesse relato da criação, ele detalha o principal objeto dessa criação, que é o homem, e aqui ele fala, esse livro das gerações de Adão, livro de genealogia de Adão. E ele inicia com exatamente a mesma sentença. Mateus, como conhecedor também das Sagradas Escrituras, assim como principalmente Paulo, todos eles tinham já seu pensamento formado, né, eles já tinham conhecimento da Torá. Então, a Torá também serve de base, né, para o Antigo Testamento, mas também, de certa forma, é a base para o Novo, né. Então, nós vemos que inicia o livro da genealogia de Jesus Cristo. Onde ele faz alusão a uma nova criação. Existia lá a genealogia de Adão, e agora nós estamos falando de Cristo, do próprio Cristo, que nele haverá uma nova criação, nele está convergindo todas as coisas. É importante você observar isso também dentro aqui do contexto de Mateus. Ele inicia assim, e lembra, ele termina, então, com aquele chamamento de todas as nações. Isso nos lembra de Gênesis capítulo 12, quando ele faz a promessa a Abraão, né? Ali ainda uma promessa embrionária, né? Assim como tem o proto-evangelho lá em 3:15, que havia assim, uma promessa messiânica, em Abraão uma aliança, aquilo que nós chamamos ali de uma antiga aliança, né? E essa aliança teria então seu desenvolver, né? Não propriamente antiga, mas uma aliança que teria o desenvolvimento, e que de Abraão viria então um descendente. Ele diz o descendente, Paulo vai explicar isso em Gálatas, tá vendo? Há uma unidade em toda a Bíblia. Ele explica que, falando então, que do descendente ele abençoaria todas as nações. Ele está falando do Cristo. Então veja que Mateus encerra aqui a sua nativa do Evangelho, falando sobre essa comissão para todas as nações. Então, ele iniciou falando de uma nova genealogia, uma nova criação, e agora teria alcance de todas as nações. Ele fecha dessa maneira. Então, é importante você ver essas referências. Às vezes, uma leitura corrida a gente não percebe, mas é importante observar também essas questões literárias, como eu vou mostrar para vocês aqui de agora em diante. Ok? Outra questão importante, pessoal, a se observar na genealogia, é que a genealogia de Mateus também traz pessoas diferentes, não só de uma linhagem puramente hebraica, dos hebreus, né, ou judaica, mas ele também traz aqui pessoas um tanto quanto inusitadas, né? Jesus mostra que realmente a graça dele alcança, como foi o caso, por exemplo, de Tamar, naquele caso depois você pode ler isso no Velho Testamento, como ocorreu por um triz, essa linhagem não tem continuidade, assim como aconteceu no caso de Boaz, resgatador ali, né, a gente sabe que Ruth está ali, né, casada com tinha Moabita, né, então eles vêm de um povo distinto, em todo o contexto, né, do Velho Testamento, que são pessoas que realmente não têm uma linhagem puramente judaica. Isso mostra que realmente a linhagem do Messias ele viria para realmente alcançar, né, como a gente fala, a partir dele, né, a partir da semente de Abraão, seria abençoado todas as nações. Mais adiante ele vai dizer, naquela discussão, ali com a mulher samaritana também, né, o apóstolo vai dizer que a salvação vem dos judeus, né, se referindo a ele mesmo nessa conversa. Então é importante observar essas questões que estão acontecendo aqui com relação à genealogia, em cada detalhe que o autor, a maneira que ele organiza, também, como eu disse, a sua formação, como ele pensa, tudo isso foi formado e direcionado pelo Senhor para que nós tivéssemos essa escritura santa da parte de Deus, que é escrita por homens santos. Ok? Falando agora, amados, sobre o estilo literário
Eu queria falar com vocês uma questão não menos importante, que é a questão de como foi organizado, né, o livro. Nós vemos algumas atividades muito importantes no decorrer da história. Basicamente, o livro de Mateus, né, o Evangelho de Mateus, ele é dividido em 5 grandes sermões. O Sermão do Monte, a Comissão da Graça, que seria ali também a questão da discipulado e missão, né, do envio, as 7 parábolas, também conhecidas como as parábolas do reino, nós vamos falar um pouquinho aqui no próximo slide, a conduta da igreja, a questão do perdão, né, até a questão de autoridade também da igreja, e as últimas coisas, um sermão profético do Cristo. Então, nós vemos que Jesus, então, ele tem grandes discursos, é um livro de discursos, 5 grandes discursos. Em todos esses discursos, você observa que há uma transição, eu chamo de transição natural do texto. Inclusive, eu vou pedir para vocês, lá no nosso material, tentar fazer uma leitura de uma Bíblia sem divisões, né, de capítulos e versículos. Isso é importante vocês tentarem fazer a leitura, pelo menos fazer essa leitura dos evangelhos, Mateus, né, por exemplo, para vocês entenderem ele como um livro um todo. Os versículos acabam nos ajudando na questão de referência, mas vocês veem que no escrito original eles não tinham isso, né? Então, você acaba sendo induzido por algumas coisas naqueles subtítulos que não são textos inspirados, vamos dizer isso, os textos inspirados estarem no corpo do texto propriamente dito. Então, você acaba sendo induzido pelos subtítulos algumas vezes e não notando algumas coisas cruciais do texto. Então, eu sugiro a você que você faça essa leitura sem versículos, como eu coloquei para vocês, né? A gente pode até fazer aqui agora, só para vocês entenderem o que eu estou dizendo, que é o caso, por exemplo, da introdução e apresentação, né, que é a apresentação do rei, é uma primeira divisão, uma divisão natural, que não precisa necessariamente de capítulos, né? Então, você tem lá, por exemplo, Mateus 4:17, onde há uma transição do texto, onde Jesus, então, ele vai assumir, de fato, o seu ministério, no sentido de entender o momento certo dele, então, passar a pregar, né? Posso colocar aqui para você rapidamente. O evangelho, então, é o evangelho segundo Mateus, como nós observamos. O evangelho segundo Mateus, esse é uma preposição encontrada no original, né, para todos eles, catar, né, que é segundo a ótica deles. Então, catar, Mateus, né, e ele usa para Lucas, né, para Marcos, assim por diante. Então, é segundo a visão do Mateus, né? E aqui você vê livro da genealogia, né? E tudo mais. Esse é um link que eu passei para você, está no seu e-mail, você consegue acesso também a essa leitura, tá? Sem divisões de capítulo e de versículo. E aí vocês observam aqui, né, correndo o texto, né, tem lá um índice que você pode achar facilmente, como eu falei, é difícil achar às vezes a referência, mas aqui você consegue achar pela página, tá? E é legal você ler, que vocês veem que é como se fosse, é um livro, né? E ele foi escrito assim, ele foi escrito em um rolo, onde você tinha a leitura completa dele. Você não lia pela metade, mas você lia ele todo, né? Às vezes a gente brinca, né? Que a gente não pode ler apenas recortes, né? E como se fosse caixinha de promessa, né? Mas ler ele em todo o seu contexto é muito importante, pessoal. E aí vocês veem que aqui chega nessa parte, né? Onde ele está falando, já é o sermão que a gente fala um pouco mais dessa ética cristã, o Sermão do Monte é uma grande, aqui já é um grande discurso de Jesus, o Sermão do Monte, mas eu queria voltar um pouquinho para vocês e mostrar que Jesus, você tem uma transição bem natural do texto nessa parte, né, quando Jesus, então, ele foi tentado, no capítulo 4, ele estava aqui na terra de Zebulon, né, terra de Naftali, caminho do mar, em Jordão, Galiléia de gentios, o povo que jazia em trevas, cumprimenta a profecia, muita citação da profecia, como eu disse, viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, respondeu-lhes a luz. Nós sabemos que ele está citando aqui, Isaías 9. E daí por diante, veja, daí por diante, né, desde então, se eu tiver aqui na minha tradução, ou a partir deste tempo, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Aqui a gente tem uma transição. Ele passou desse momento a exercer, né, esse ministério de pregação, de anúncio, né, do arrependimento
das obras, né, da carne, das obras humanas, né, da autojustificação e passar a depender exclusivamente dele, né, tendo como precursor já o João Batista, né, que esteve ali, abriu o caminho também, a voz do que clama no deserto, também temos essa profecia, em Isaías, e ele começa a dizer que está próximo o reino dos céus, esse reino que ele está inaugurando, como eu falei, né, o chamamento do Messias, ok? Então, precisa se observar essas questões, ok? Mostrei para vocês rapidamente, para que vocês observem essas questões aí de transição do texto, tá bom? Não deixem de notar que sempre haverá uma transição que precisa ser observada, e não necessariamente divisão de capítulos, né? Como eu falei, e de versículos, mas ler em sua totalidade para você não perder nada do texto. Então, exerça isso e a gente pode conversar um pouquinho a respeito dessa experiência. Então, o Sermão do Monte, e aí vocês veem que há várias outras transições, te mostrei uma transição, mas olha só, ele sempre termina um discurso com aqui, que a gente acaba chamando de colofões, ou essa transição natural. Quando Jesus acabou, então, a gente dá uma dica. Comissão da graça. Tendo acabado Jesus, depois desse discurso, tendo Jesus proferido, concluindo Jesus, tendo Jesus acabado, então veja que são expressões significativas aqui para o contexto do texto. Todos eles estão mostrando uma transição, ok? É importante observar essas características literárias. E todos eles estão trazendo um novo tema do esboço. É assim que nós dividimos Mateus. Então, quando Jesus acabou, estava aqui no primeiro discurso do monte, Mateus 3, 4, nessa coluna atividade, nós estamos falando de questões práticas que falam da identidade de Cristo, algumas narrativas que Mateus está usando, né, para falar da identidade dele, e depois ele começa a falar do discurso de Cristo, o próprio Cristo falando. Se você tiver uma Bíblia, aí, às vezes tem aquela Bíblia de letra vermelha, é quando a letra fica vermelha, ok? Para facilitar o entendimento. Então, ele está lá, Mateus, falando sobre Jesus, características de Jesus, sua identidade, né, como rei messiânico, e aí ele vem e fala, e cita, então, um discurso, narra um discurso de Jesus. Então, lembra, na mente de Mateus, ele está lá citando esse sermão de Jesus, porque esse sermão está dentro desse contexto, falando de uma ética cristã, e quando Jesus acaba isso, então ele deu as suas exigências e tem a transição para o segundo tema. Mateus 8, 9, começa a falar de outras atividades de Jesus práticas, tem a comissão da graça, que é o envio, né, a missão discipular, né, o envio deles, e aí, né, a gente vê a questão dos 70, né, que são enviados e tudo mais. Tendo acabado Jesus, faz mais uma transição. Então, ele falou sobre os feitos de Jesus, né, encerrou essa sessão, passamos para a próxima divisão. Então, veja, são divisões naturais, aqui nós estamos capítulos para nos encontrarmos, mas se você ler o livro, como ele estava lá antigamente, no rolo, vocês vão identificar que existem, né, o próprio autor está tentando passar alguma coisa diferente com relação ao rei messiânico, na sua exigência, no que ele tem feito, os seus milagres, os planos que ele tem através das parábolas, alguns entenderiam, outros não. Então, é assim que ele fala, né, para que houvesse também essa rejeição, que já estava dentro do plano divino. Então, ao destino do rei, né, ele passa a falar sobre isso, que é muito propriamente uma conduta da igreja, né, se a gente olhar o contexto, está vendo como ajuda o contexto, o esboço, que você começa a enxergar aqui em Mateus 18, que fala de questões importantes da disciplina eclesiástica, mas ele não é, no contexto maior, ele está falando sobre ética na igreja, está falando sobre como os irmãos devem se comportar em um contexto maior, inclusive sobre o perdão. Então, ele fala sobre o perdão e fala como deve ser a tratativa, né, mais prática disso. Então, às vezes a gente se prende a um pedaço, mas tem que olhar o todo, o que ele está querendo tratar ali com perdão, com conduta dentro da igreja. Ok? Então, concluindo Jesus, ele fala sobre os seus destinos, começa a falar sobre a questão da rejeição, da ressurreição, onde logo imediatamente aqui, né, lembra? Depois de que Pedro, né, cita, tem essa revelação que ele é Cristo, Filho do Deus vivo, tem essa revelação em Mateus 16, então ele começa a falar sobre a sua rejeição, é necessário que ele passasse, né, por tudo isso, né, para o cumprimento da profecia em Cristo. Então, tendo Jesus acabado, então, ele fala sobre as últimas coisas, está vendo que tem uma ordem aqui, ele começa a falar desse sermão profético, acaba, a gente não entra nos detalhes aqui, né, porque não é o propósito,
mas tem partes ali do sermão profético cumpridos, né, inclusive na grande perseguição ali, na diáspora, em 70, a gente sabe, nos entende que ele é parcialmente cumprido, tem uma parte, né, escatológica ali, então, ali Jesus, então, tendo acabado, mas o discurso, ele começa, isso aqui ele está falando muito dos problemas vindouros, problemas do rei, e por fim ele fala da morte e ressurreição e comissão do rei, que é uma sessão maior, que ele já passa a falar depois dessa revelação que, né, Pedro tem essa revelação do Espírito, que ele é o Filho do Deus vivo. Então veja que há uma sequência aqui, uma divisão, um esboço que nos ajuda a compreender, e o que faz, então, sentido para nós, né, e que faz sentido para você olhar dentro do texto, onde estão justamente essas expressões que tu mostra que ele está querendo mostrar uma coisa a mais, seja conclusivo, né, tendo acabado e tudo mais, porque ele vai passar a falar de outro assunto. Isso é importante na sua leitura, para que você tenha uma leitura mais orgânica, funcional, e que está à luz do tudo, e não te deixa errar também em relação a essa espinha dorsal que ele está falando do rei messiânico dentro dessa narrativa maior de Mateus, ok? E nós temos aqui um quadro importante, então, que vai desdobrar um pouquinho mais as questões das parábolas do reino, tá vendo? Então, nós temos dentro, principalmente, o capítulo 13, onde Jesus quer comunicar, né, a respeito do reino, a respeito desse reino que ele está estabelecendo, né, arrependei-vos, pois é chegar o reino de Deus, a gente falou que ele está começando a introduzir essa questão e pregar sobre isso. Então, ele fala sobre o semeador, né, a mensagem dos vários tipos de ouvintes para a mensagem do reino, né, alguns que ouviriam, outros não. Veja que, nesse primeiro momento, as parábolas são pronunciadas, então essas ilustrações, que também é uma forma literária de comunicar de maneira fácil. Jesus era um excelente comunicador, como eu falei, você falar de semeadura, por exemplo, para alguém que plantava e colhia num ambiente onde a agricultura tinha essa primazia, vamos dizer assim, era um negócio vigente da época, então era muito fácil entender, né, sobre lançar uma semente. Assim como era fácil dizer para os discípulos que pescavam, ser de vós, pescadores de homens, né, eu falei de vós, pescadores de homens. Então ele usa, né, figuras de linguagem e também usa as ilustrações, as parábolas, e as parábolas, elas são usadas e elas geralmente a gente prega em cima de parábola, né, usa parábola para pegar, mas há um cuidado aqui, porque a parábola ela está usando para ilustrar o ensino de Cristo dentro de uma narrativa maior. E uma narrativa tem personagens, né, tem o corpo, tem as cenas, então você tem que separar as cenas, o que aconteceu em cada coisa, e naquela cena que Mateus está narrando, Jesus usou uma parábola, entende? Esse é o contexto maior. Então não pregue somente a luz da parábola, mas a luz do todo, que Jesus queria ensinar com a parábola. Fixe isso, talvez seja um ensino importante hoje no dia, com relação a Mateus e também aos outros ensinos de Jesus. Então, entenda que Jesus está querendo passar uma coisa e Mateus, né, na mente do autor de novo, está querendo mostrar o que Jesus queria ensinar através da parábola. Então, ele cita essa narrativa e tem ali o contexto todo dessa ilustração. Então, vários tipos de ouvintes para a mensagem, o trigo e o joio, resposta verdadeira, resposta falsa em trigo e joio. Está vendo tudo associado a essa questão do plantio, o grão de mostarda, né? O grande crescimento do reino de Deus de um pequeno começo, o fermento, forças do reino comparadas ao fermento, né? Esse crescimento, embora o fermento tenha uma conotação ruim, geralmente utilizado no Novo Testamento, né? Que leveda, mas aqui está mostrando que essa questão do crescimento, né, do reino, mas que também poderia ter ali inserções, né, não desejadas nessa expansão do reino, e a gente sabe que acontece, né, hoje nós vemos isso. Então, olha só, pronunciadas junto ao mar, destinadas às multidões. Então, o destinatário aqui, dessas mensagens no início, era o povo, que estava ali sentado, geralmente Jesus subia num barquinho, e de lá, o povo, as margens, ouvia o que Jesus falava. No segundo momento, Jesus passa a falar, então, aos discípulos, há uma aproximação. Quanto mais ele se aproxima, aquela revelação que eu falei para vocês de Pedro, né? Quanto mais ele se aproxima da sua rejeição, do seu sofrimento, da sua morte, né? Se é necessário passar por isso uma ressurreição, ele se aproxima mais e ele há um movimento intencional de Cristo, um relacionamento estreito com os seus discípulos, porque eles seriam a continuidade da mensagem, eles exerceriam esse ministério, né? Tanto é que eles escreveram para nós, eles seriam pilares, eles seriam portadores da mensagem, eles seriam instrumentos importantes na mão de Deus, né, e na mão do Messias. Então ele passa a dedicar mais tempo para esses homens, né? Uma associação intencional
com um propósito, né? Jesus vai até eles, passa a estar com eles na casa dele, né, nas casas, e falar com eles. Então, vejo que é uma associação intencional para, no sentido de prepará-los para essa grande, né, comissão. Então, veja que, então, agora são pronunciadas em casa, né, em casas, né, em domicílios, e destinadas particularmente aos discípulos, né? Tesouro, a palavra do tesouro, o grande custo da edificação do reino, né? Falando sobre a edificação do reino, tá vendo? Edificação do reino, a duplo destino daqueles que são tocados por ele, e mistura de elementos novos e velhos em seu ensino, né? O chefe da família ali em Mateus 13:52. Então, veja que há muitos ensinos aqui, e ele passa, então, a ensinar discípulos, né? Ou seja, ensiná-los para que eles ensinem, né? Então, Mateus, ele termina desse jeito, né, na comissão, como a gente viu lá no início, né, que é uma questão de associação, inclusive, com Gênesis, né, também com a Torá. Agora, ele encerra fazendo mais uma associação dessa bênção, né, que estava ali para os gentios também, na aliança, o descendente que viria também de Abraão. Então, ele se encerra dessa forma, e Mateus faz essa ponte efetiva. Então, lembre-se sempre que Mateus, né, resumidamente, nós podemos dizer que Mateus, ele é um evangelho que vai falar sobre esse reino de Deus estabelecido, né, soberania de Deus sobre tudo que ele criou, por isso ele faz alusão muitas vezes ao evangelho do rei, essa palavra reino dos céus, né, para que vocês tomem nota aí, é muitas vezes usada, né, você tem praticamente aí 60 vezes em Mateus, né, ele usa essa mensagem, a derivação de reino, né, a palavra reino, para então intensificar a importância do conceito do rei Messias, o cumprimento da profecia do rei davídico, né, aqueles que estavam esperando Jesus, de fato, é o rei que vocês estão esperando, basicamente a síntese da mensagem que ele está entregando ao seu público ouvinte, ao público-alvo, aos ouvintes, os judeus. Então, 60 vezes, 32 vezes nós vemos diretamente o termo usado como reino dos céus, né, reino dos céus também muito, muito utilizado por Mateus, além de toda a citação do cumprimento das profecias, né? Como ele usa também, faz muitas referências ao Antigo Testamento, para que o seu público entenda, então, a linguagem da Torá, a linguagem do Antigo Testamento. Então, citações como do Egito chamei meu filho, né, quando ele estava lá isolado, né, na fuga ali de Herodes, a questão que eu falei para você, né, ali, aquela região que estava em trevas, viu uma grande luz. Então, há muitas citações em Mateus para comprovar o cumprimento das profecias. Ok, queridos? Então, basicamente, queridos, Mateus tem esse esboço, né? Tem essa visão aí mais messiânica, do reino messiânico, o rei dos judeus, como depois viria a inscrição, né? Naquela plaquinha na cruz de Cristo, que também faz alusão, rei dos judeus, e ele procura entregar essa mensagem, né, do Cristo, mas também o Cristo que viria para libertá-los, né, da escravidão espiritual, da escravidão do pecado, e seria, então, ressurreto, assunto, estaria à destra do Pai. Como ele está, né, ele está e intercede por nós, esse Cristo que está vivo, e nós sabemos que ele tem esse ministério específico de intercessão por cada um de nós, tá bom? Eu desejo que Deus abençoe a sua vida. Gostaria de orar por você. Senhor Deus, Pai querido, eu agradeço por cada um dos alunos do IB que tem aqui o desejo de aprender mais e mais da Tua palavra, a fim de que seja bênção por onde passarem, que eles sejam, Pai, aqui ornados, ó Pai, sejam, ó Pai, alcançados por essa mensagem, de forma a serem portadores dela e assim entregar a outros também essa grande comissão que nós temos, esse chamamento divino, né? Nós estamos em Cristo, e a palavra diz que nós estamos sentados com Ele nas regiões celestes, porque Ele está a toda destra. Ele governa, o Rei que veio, viveu a vida que nós não poderíamos viver, morreu e ressuscitou. Sim, Ele virá estabelecer seu reino por completo, com cetro de ferro. Ele governará todas as nações. A tua palavra diz que todos os seus inimigos estarão por estrado dos seus pés. E Ele, sim, tem esse poder para governar sobre nós hoje
Ele está governando, porque essa é a promessa que o Senhor nos deixou, que estaria conosco até a consumação dos séculos. Em nome desse Cristo, nome acima de todos os nomes que nós oramos. Amém. Deus abençoe.